Neste quinto vídeo da série, vamos conferir os fatos e acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo, entre os anos de 1971 e 1980. Seja bem-vindo! Em 1971, o Brasil ainda vivia sob o regime militar, que havia começado em 64. O presidente na época era Emílio Garrastazu Médici, e governou de 69 a 74. Esse período foi marcado por um crescimento econômico significativo, conhecido como Milagre Econômico Brasileiro. 71 foi um ano significativo no contexto da Guerra Fria. Em agosto, os Estados Unidos, sob a presidência de Richard Nixon, anunciaram o fim da convertibilidade do dólar em ouro, encerrando o sistema de Bretton Woods, inaugurando uma era de câmbio flutuante que reconfigurou a economia global, conhecido como petrodólar. No campo da cultura, a música continuava a ser um importante veículo de expressão mundo afora. Bandas como The Rolling Stones e Led Zeppelin estavam no auge, influenciando jovens em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Na tecnologia, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercial, o Intel 4004, marcando o início da era dos computadores pessoais e revolucionando a tecnologia digital. No dia 18 de julho, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Rei Pelé fazia seu último jogo pela seleção brasileira de futebol. A partida foi contra a Iugoslávia e ficou empatada em 2-2. No dia 31 de janeiro, a NASA lançava a Apollo 14. O módulo Arantes pousou na superfície lunar no dia 5 de fevereiro. O Clube Atlético Mineiro se consagrava o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol no novo módulo. O jogo foi contra o Botafogo no Maracanã e o placar foi de 1-0. No dia 9 de agosto, a Índia assinava um tratado de amizade e cooperação válido por 20 anos com a União Soviética. Neste ano de 1971, marcava a estreia do Jornal Hoje, exibido de segunda a sábado no horário do almoço, com o objetivo de ser uma revista eletrônica voltado para o público feminino. Combinava noticiário nacional e internacional com notícias sobre cultura e comportamento. No comecinho da tarde na TV Tupi, às 18h15, passava a novela Meu Pé de Laranja Lima, que fez enorme sucesso na época. E às 19 horas, na TV Globo, passava a novela Minha Doce Namorada. Abra uma conta Real Master no Banco Real. Que conta Real Master, hein, pai? É como step, filhão. A gente usa quando precisa. E logo que pode, repõe, pra ter sempre reserva. Você sabe que com a conta Real Master eu posso sacar até 3 vezes meu saldo médio. E se ficar devendo até 7 dias por mês, não pago um tostão de juros. Viu como é fácil? E já que é tão fácil assim, é pra você ir comprar um sorvete. Dá sim, filhão, dá. Com relação aos automóveis, o Opala 4 portas já era um automóvel de sucesso no mercado, quando a GM apresentou o Opala Coupé. Sobre as linhas básicas do anterior, o modelo de 2 portas ganhou mais leveza de linhas e, confirmando a preferência do consumidor brasileiro, tornou-se o carro mais vendido da linha. Projetado por Tony Bianco e fabricado pela Fúria Autosport, o Fúria GT era montado sobre a plataforma do Fenemé 2150. A reestilização da frente, que ganhou linhas mais agressivas e atuais, deu uma nova aparência ao Volkswagen 1600 TL. A versão de 4 portas também destinava-se basicamente ao mercado de táxi, como o modelo de 2 portas não se firmou no mercado. No Corcel, pequenas modificações de estilo. O modelo 71 recebeu nova grade, com motivos retangulares. Com o sucesso do sedã, foi lançado no final de 70 como linha 1971, o Dodge Dart Coupé. Agradou muito o consumidor, que na época preferia os carros de 2 portas. O icônico Charge RT chegou em 1971, linha com faixas laterais, bancos separados, rodas Magnum, grade cromada inteiriça, entre outros adereços. 16 de janeiro de 71, o embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico,
é libertado pelo grupo terrorista Vanguarda Popular Revolucionária, depois de ser trocado por 70 presos que lutavam contra o governo militar. 4 de fevereiro, desaba em Belo Horizonte, o Centro de Exposições Expo Minas, no bairro Gameleira. 61 pessoas morreram. 31 de maio, o Paquistão Oriental muda o nome para Bangladesh e se torna independente. 1º de outubro, o Walt Disney World e o Parque Magic Kingdom é inaugurado em Orlando, nos Estados Unidos. 20 de novembro, desaba no Rio de Janeiro, um vão de 30 metros do elevado Paulo de Fronten, que estava em fase final de construção. 48 pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas. 2 de dezembro. 6 sheiks no Golfo Pérsico fundam os Emirados Árabes Unidos. Empresas fundadas em 1971. Losango, no Rio de Janeiro. Banco Real, em Minas Gerais. E Starbucks, nos Estados Unidos. No cinema em 1971. Laranja Mecânica. Perseguidor Implacável. A Longa Caminhada. Operação França. Encurralado. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Em 1971, surgiu Chaves. Chaves era um dos segmentos do programa Chespirito, criado em 1970. Algumas séries lançadas em 71. Algumas estreias na TV brasileira. Já na animação em 1971, eram lançados alguns desenhos e personagens. A volta ao mundo em 79 dias. Eu tenho que chegar lá às 9 horas. Estou indo mais depressa que posso. Fantasminha Legal. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Espero que não estejamos atrasados. Sem problema, Bambam sempre chega na hora. Na música em 1971. Não adianta nem tentar me esquecer. Passar uma tarde da rua, não só o que há de dar rua. And it's too late, baby, now it's too late. How can you stop the sun from shining? Someone told me long ago there's a calm before the storm. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar. Baiano, baiano, baianinha. 1972. Vamos conferir agora os fatos que se destacaram no ano de 1972, começando pelo maior escândalo da época, e talvez da história dos Estados Unidos, que foi o Watergate. O caso Watergate foi a invasão dos escritórios do Partido Democrata em Washington por pessoas ligadas ao então presidente Richard Nixon. Todo o esquema foi denunciado pelo jornal The Washington Post e terminou com a renúncia do presidente Nixon. O maior atentado terrorista foi o assassinato de 11 atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos de Verão em Munique, na Alemanha Ocidental. De origem palestina, o grupo se chamava Setembro Negro.
Uma sobrecarga no sistema elétrico provocou um incêndio de grandes proporções no edifício Andraus, na Avenida São João, no centro de São Paulo. Além de 16 mortos, o incêndio deixou 300 feridos. Com o sucesso da novela Selva de Pedra, a atriz Regina Duarte, chamada por muitos de namoradinha do Brasil, foi uma das personalidades que mais deram que falar no ano de 72. Quem também virou assunto nas revistas de personalidades foram o corredor Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1, e o enxadrista Mequinho, o primeiro brasileiro a conquistar o título de Grande Mestre Internacional de Xadrez. A morte trágica da atriz Leila Diniz num acidente de avião foi manchete em diversos jornais e revistas da época. As grandes novidades de 1972 foram a calça Westop, um sucesso de vendas entre os anos 70 e 80, e os tênis da marca Nike. Nas ruas do Rio de Janeiro surgiram os telefones públicos, até hoje conhecidos como orelhões. Os recém-lançados aparelhos de TV a cores viraram moda entre os brasileiros. A revista Amiga lançou uma edição com 16 páginas com a chamada Tudo sobre a TV colorida. A TV nessa época exibia séries norte-americanas, como Betty Masterson, Família do Remy, Batman, Daniel Boone e Terra de Gigantes. Ou você sai de casa, ou na frente deles põe o poderoso, o novo Neo City. E você ganhou esta luta pré-histórica. Para os cariocas, o pior temporal foi dia 6, provocando vários desabamentos. 2 meses e meio depois do desabamento do elevado Paulo de Fronten, ainda era grande a expectativa em torno do caso. O setor administrativo da Guanabara vivia momentos de crise. No dia 10, o governador recebeu o laudo técnico revelando erros no projeto e nas obras. No dia seguinte, o secretário de obras pediu demissão. A primeira catástrofe do ano foi a explosão de um depósito de munições em Bangladesh, causando a morte de 200 pessoas e ferimentos em outras 300. Na Espanha, ocorria o primeiro desastre aéreo com 104 mortos. Uma vez Flamengo. A torcida do Flamengo tinha uma grande alegria com o primeiro gol de Paulo César, que acabara de ser contratado. Vai para a frente o Flamengo com o Rogério. Abre nas costas de Alfinete o Aloísio. Rogério prende o jogo, centra Paulo César. Gol! Com o pagamento de 3 milhões de cruzeiros pelo passe de Tostão, o Vasco completou a maior transação esportiva da América Latina. As comemorações dos 150 anos de independência se intensificavam com a chegada do navio Funchal ao Rio, trazendo os restos mortais de Dom Pedro I e o presidente de Portugal, Américo Tomás. A violência chegava às prévias eleitorais dos Estados Unidos. O candidato George Wallace era baleado durante um comício em Maryland. Arthur Bremer, o criminoso, foi preso em flagrante. O esportivo SP2, desenhado e projetado pela Volkswagen brasileira, chegou ao mercado em 1972 e até hoje é lembrado como referência quando o assunto é design. Em 1972, começaram a rodar os primeiros carros para teste da linha Chevette. O modelo era um sedã de 2 portas de estilo simples, com motor 1.4 de 68 cavalos e comando de válvulas no cabeçote. Este ano, o Opala foi eleito o carro do ano pela revista Auto Sport. Outra boa surpresa foi o Volkswagen Fusca, que cresceu 44% em relação a 71, sem falar que ele ultrapassou a barreira das 250 mil unidades vendidas, sendo que o Fusca em 71, o modelo tinha passado da marca dos 180 mil, mostrando que o velho carro ainda tinha fôlego no mercado brasileiro. – 12 de abril. Inicia a guerrilha do Araguaia, no sul do Pará. 29 de junho de 72, o Congresso Nacional do Brasil aprova o projeto da criação da Telecomunicações Brasileiras S.A., a Telebrás.
30 de agosto de 72, morre a cantora Dalva de Oliveira. 23 de dezembro, o Palmeiras empata com o Botafogo no Morumbi, e torna-se campeão brasileiro pela 5ª vez. Em 1972, foi lançado o primeiro jogo de fliperama com sucesso comercial, produzido pela Atari. Também foi lançado o primeiro console de jogos eletrônicos. Empresas fundadas em 1972. CVC Brasil, em São Paulo. Calunga, em São Paulo. Ioba. A empresa de dublagem, Alamo, em São Paulo. Atari. Eurofarma, em São Paulo. No cinema em 1972. Amargo Pesadelo. Cabaré. Os Implacáveis. O Destino do Poseidon. O Voo do Dragão. O Poderoso Chefão. Pela alma dos meus netos, que não serei eu a quebrar a paz que selamos aqui hoje. Algumas séries lançadas em 72. Algumas estreias na TV brasileira. Personagens e desenhos animados lançados em 1972. Os Barclays. Barney Barkley, he's the head of the Barkley House. A Cobrinha Azul. Mas de repente cheguei ao fim da linha. Isso mesmo, rapaz. Para você é mesmo o fim da linha. And I'm gonna sing a song for you. And Bill's gonna show you a thing or two. Os Muzzarelas, a parte do leão. Brutus tem que comer. Ele está em fase de crescimento. É claro, é claro. O Laboratório Submarino. Pronto, Ed. Pode ir, Dr. Williams. Papai sabe nada. Versão brasileira, Herbert Richards. Sheldon gets mad. And we aren't about to desert him. It's today. Na música em 1972. And she'd sing Como vai você? On a summer day. On a summer day. Now it's only fair that I should let you know. With the friend to call my own. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. Imagine all the people. 1973. Vamos começar pelos fatos marcantes do ano de 1973. O transporte urbano nas grandes capitais continuava sendo precário, sobretudo no Rio de Janeiro, que ainda não havia chegado o metrô.
No dia 1º de janeiro, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderem às comunidades europeias, que passam a ter 9 Estados-membros. A Noruega fica de fora, na sequência de um referendo que a maioria da população se manifestava contra a adesão. No dia 27 de janeiro era assinado em Paris o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Vietnã. As últimas tropas norte-americanas saíram do país no dia 29 de março. No dia 30 de abril, o presidente norte-americano Nixon assume a responsabilidade pelo escândalo Watergate, denunciado pelos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward, do Washington Post, que receberam o prêmio Pulitzer por isso. No dia 27 de março, Marlon Brando recusava o Oscar de melhor ator no filme O Poderoso Chefão, como protesto contra o tratamento dado aos índios. Foi também em 1973 que foi realizada a primeira ligação usando um aparelho de celular. Ela foi feita pelo engenheiro Martin Cooper, o inventor do aparelho, que pesava quase 1 quilo. No dia 24 de março era lançado um dos mais importantes álbuns do rock mundial, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Dínamo, o lava-louça com a força do limão, que limpa mais, que rende mais e acaba com a gordura em segundos. Viemos à selva para provar que Detefon Mata Tudo é a mais poderosa arma contra todos os insetos. Detefon Mata Tudo... Este foi o ano do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos. O ano da paz no Vietnã. O início das obras de Itaipu. O ano em que, apesar de tudo, a paz no Oriente Médio começa a ser discutida nas mesas de negociações. E 1973 marca ainda uma conquista de toda a humanidade. O recorde de permanência no espaço estabelecido pelas tripulações do Skylab. Em 73, nada mais nada menos que 5 modelos nacionais eram lançados. Carros como a Brasília, o Chevette, o Maverick, o Dodge 1800 e o Gurgel Chavante. Dentre os 5 modelos lançados em 73, a Volkswagen Brasília foi a que se deu melhor no ranking de vendas, seguido de perto pelo Chevrolet Chevette. E em segundo plano ficava o Ford Maverick, mais isolado nas maiores novidades, assim como o Dodge 1800. 11 de janeiro de 73, o presidente Emílio Garrastazu Médici sanciona a lei que institui o Código de Processo Civil Brasileiro. Foi em 20 de janeiro de 73 que Richard Nixon tomou posse do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. 17 de fevereiro, morre aos 75 anos de idade, Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha. 3 de abril, estreia o Globo Repórter, na Rede Globo. 4 de abril, era inaugurado o World Trade Center, em Nova York. 26 de abril, os presidentes Emílio Garrastazu Médici, do Brasil, e Alfredo Stroessner, do Paraguai, assinam o Tratado de Itaipu, para o aproveitamento hidrelétrico conjunto do Rio Paraná. 10 de maio de 73, foi o ano da fundação da Associação Chapecoense de Futebol, em Chapecó, Santa Catarina. 18 de junho, o general Ernesto Geisel, então presidente da Petrobras, é lançado candidato a presidente do Brasil. 20 de julho, morre Bruce Lee, ator e mestre em artes marciais sino-americano. 5 de agosto de 73, estreia o Fantástico, na Rede Globo. 11 de setembro, militares liderados pelo general Augusto Pinochet, depõem o presidente Salvador Allende, no Chile. 23 de setembro, Juan Domingo Perón é eleito presidente da Argentina pela 3ª vez. No futebol em 73, o Palmeiras se tornava campeão brasileiro pela 6ª vez. Empresas fundadas em 1973. Embrapa, Infraero, Sabesp, Localiza,
No cinema em 1973. A Noite Americana. Terra de Ninguém. Golpe de Mestre. O Dorminhoco. O Homem de Palha. Toda nudez será castigada. O Exorcista. Os Três Mosqueteiros. Então, vejamos se honra o nome dele. Algumas séries lançadas em 73. Algumas estreias na TV brasileira. Já na animação em 1973, eram lançados vários personagens e desenhos. A Família Adams. Versão brasileira, Álamo, São Paulo. Perdão, motor? Pneus, carroceria, Speed Buggy! Speed Buggy. Desculpe, Alves, mas você não pode entrar. Não é nada pessoal. Super Amigos. Quem ri demais? Versão brasileira, Herbert Richards. Goober e os Caçadores de Fantasmas. Xerife Hoot Glut. Escutem, rapazes, vocês sabem que é uma lei contra essas greves no Oeste? O Grande Polegado, detetive particular. Ginny. Sim, amo. Ginny. Na música em 73. Lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. Jurei mentiras e sigo sozinho. Turn me loose from your hand. Eu só quero amor que acabe. I heard he sang a good song. I heard he had a style. Nem sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. Oh, tie yellow ribbon round the old tree. It's been free. Don't care whether. 1974. 1974. Que ano encantador e cheio de memórias que ainda hoje aquecem os corações. A Copa do Mundo de 1974 foi transmitida a cores para os torcedores brasileiros. A anfitriã Alemanha sagrou-se campeã após derrotar a Holanda. A seleção brasileira não teve um bom desempenho no início da competição e ficou apenas em quarto lugar no Mundial. A temporada de Fórmula 1 de 1974 teve um gosto todo especial para nós brasileiros. Teve como campeão o brasileiro Emerson Fittipaldi, pela equipe McLaren, sendo seu vice-campeão o suíço Clay Regazzoni, da Ferrari. Uma das maiores conquistas da história do Vasco da Gama, trata-se do primeiro título do Campeonato Brasileiro da história do clube carioca, após derrotar o Cruzeiro por 2-1 no Maracanã. Quem também apresentava uma grande novidade nesse ano de 1974 foi a Monarch, que inaugurava a terceira geração da sua monareta, na linha Fantástica 74, alusiva à série Águia Imperial 74. Nesse ano,
dois modelos da Monareta conviveram juntos, tanto a Monareta de segunda geração quanto a de terceira geração. No dia 15 de janeiro, o general Ernesto Geisel é eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral, obtendo 400 votos contra 76 dados ao candidato da oposição, Ulisses Guimarães. No dia 1º de fevereiro, o país parou para assistir um dos piores incêndios da história do Brasil, o edifício Joelma, acontecido na cidade de São Paulo, que deixou 191 mortos e mais de 300 feridos. No dia 4 de março, o então presidente Emílio Garrastazu Médici inaugurava a ponte Rio-Niterói, localizada na Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Era a maior ponte do mundo na época. No dia 1º de julho, o agora empossado presidente Ernesto Geisel sanciona a lei que determina a união dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. 1974 foi um dos anos mais importantes para a Volkswagen brasileira, pois foi nesse ano que a empresa conseguiu quebrar seu paradigma, adotando pela primeira vez na história um motor refrigerado a água, que vinha através do Volkswagen Passat, o novíssimo Volkswagen lançado na Alemanha apenas um ano antes. A Ford inaugurou em 2 de julho de 74 a fábrica de motores OHC de 4 cilindros no Complexo Industrial de Taubaté, com a presença do governador de São Paulo, Laudo Natel. Outro importante lançamento do ano de 74 foi a perua da linha Opala, a Caravan, que chegava com força. Também em 74 era apresentado o Puma GTO, sigla que depois era alterada para GTB. Foi uma das grandes vedetes do salão do automóvel do mesmo ano. Luxuoso e caro, tinha motor de Opala 6 cilindros. O Passat é uma potência em desempenho. Na ultrapassagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, fozes de mim. E tudo isso com 12 km por litro. Também lançado em 1974, o Volkswagen 1600S, que ficou conhecido como Super Fuscão ou Besorrão, destacava-se pela tomada de ar sobre o capô do motor. Não durou muito tempo no mercado. Com relação ao ranking de vendas, a Brasília foi o carro que teve maior crescimento frente ao ano de 73. Com 145%, o modelo foi o maior destaque de 1974. – 25 de abril, a Revolução dos Cravos em Portugal depõe o presidente Américo Tomás. Viva o socialismo! Viva Portugal! 15 de maio, Antônio de Spínola torna-se o presidente de Portugal. No mês seguinte, Portugal reata as relações diplomáticas com a União Soviética. 17 de maio, Brasil e Paraguai constituem a entidade Itaipu Binacional para gerenciar a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 11 de junho, morre aos 91 anos de idade, o ex-presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra. Dutra governou o Brasil de janeiro de 1946 até janeiro de 1951. 1º de julho, morre o presidente da Argentina, Juan Domingo Perón. Sua mulher, Isabelita Perón, assume o poder. 9 de agosto de 74, Richard Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos. Gerald Ford assume o poder. 30 de setembro, o general Costa Gomes assume a presidência de Portugal, substituindo Antônio de Spínola. Empresas fundadas em 1974. Açaí Atacadista, em São Paulo. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. A rede de hotéis, Ibis, na França. Rede Graal, em São Paulo. Elma Chips, no Paraná. No cinema em 1974. A Conversação. Banzé no Oeste. O Sequestro do Metrô. O Poderoso Chefão 2. Eu tinha a impressão de que nós dois conversaríamos a sós.
Eu confio a minha vida a esses homens, senador. Pedir para que saíssem seria uma ofensa. Algumas séries lançadas em 74. Algumas estreias na TV brasileira. Personagens e desenhos lançados em 74. Era uma aventura pela sobrevivência para os Butlers, no Vale dos Dinossauros. Uma distribuição Viacom, Carangos e Motoca. O poderoso cachorrão. Hong Kong Fu. Hellcats. Família do Revi. Versão brasileira, Herbert Richards. Na música em 74. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada, catou o seu... Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. 1975. O estado da Guanabara e do Rio de Janeiro se fundem sob o novo estado do Rio de Janeiro. E se recorda também que no dia 30 de abril terminava a Guerra do Vietnã, o conflito que proporcionou à maior potência mundial, os Estados Unidos, a grande derrota de sua história. O amigo também vai se lembrar que o Internacional de Porto Alegre foi campeão brasileiro de 1975, após vencer o Cruzeiro por 1-0. Chiang Kai-shek e Francisco Franco se foram, mudando o mapa político da Ásia e da Europa. 2 generais morreram e alteraram o mapa mundi político em 1975. Em Formosa, atual Taiwan, no dia 5 de abril, aos 87 anos, Chiang Kai-shek, presidente da China nacionalista, e em Madrid, no dia 20 de novembro e aos 83 anos, Francisco Franco, ditador da Espanha. Já no caso da Espanha, o fim da ditadura franquista, iniciada em 1938, após uma sangrenta guerra civil, restabeleceu a monarquia. No dia 4 de abril, Bill Gates e Paul Allen fundam a Microsoft, empresa que seria uma gigante da área da informática, e Bill Gates um dos homens mais ricos do mundo. Com relação aos automóveis, estes foram os principais destaques de lançamentos no ano de 1975. O motor V8, de 4.950 cm3 e 302 polegadas, antes exclusivo do Maverick GT, passou a partir de 1975 a equipar o Galaxy 500 e o Landau, dando-lhes melhor desempenho. Em 1975, chegava a primeira novidade da linha Chevette,
a versão esportiva GP, que significava Grand Prix, que tinha a missão de brigar com as novidades Passat TS e Corcel GT. Na época, esse era um mercado que dava muito certo no Brasil. De olho no mercado de carros de luxo que crescia no Brasil, o modelo 4 portas do Ford Maverick trazia um visual com estilo esporte fino e uma carroceria um pouco mais comprida. O ano de 75 foi um marco na história do Passat. Neste ano, ocorreu o lançamento da versão TS, Touring Sport. O ano de 75 ficou marcado pelo crescimento das novidades apresentadas nos 2 últimos anos, como os Volkswagen Brasilia e Passat e o Chevrolet Chevette. Mas o maior resultado veio da Chevrolet. A Station Wagon Caravan teve disparado o maior crescimento em vendas, superior a 780% com relação a 74. O modelo também marca o início das Station Wagons maiores que a variante, por exemplo. Em 31 de dezembro, ocorre a primeira prova feminina da Corrida de São Silvestre, em São Paulo. 1975 foi o ano do lançamento do primeiro mini computador pessoal, vendido comercialmente com sucesso. O Altair 8800. Empresas fundadas em 1975. SEDAI, no Rio de Janeiro. Conlurb, no Rio de Janeiro. Grupo Carrefour Brasil, em São Paulo. Jovem Pan FM, em São Paulo. Microsoft, nos Estados Unidos. Olímpicos, em São Paulo. No cinema em 1975. Um Estranho no Ninho. O Homem que Queria Ser Rei. Um Dia de Cão. Tubarão. Jaws. See you before you go swimming. Algumas séries lançadas em 75. Algumas estreias na TV brasileira. Na animação em 75. De volta ao planeta dos macacos. É bom se apressar, João. O circo está chegando à cidade. Na música em 75. Moça, me espere amanhã. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. I'm not in love, so don't forget it. Meu amigo já. 1976. Falando sobre o futebol, o Internacional manteve a base vitoriosa de 75 e conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano de 76. O Colorado conquistou o título depois de superar o Corinthians por 2-0 na decisão, com gols de Dario e Valdomiro. Com relação à TV, na noite do dia 14 de maio de 76, numa sexta-feira, os cariocas puderam ver pela primeira vez a TVS, sigla para TV Estúdios Silvio Santos, Canal 11, Rio de Janeiro,
concedido pelo governo federal, o canal é o embrião do SBT, que seria lançado 5 anos depois. Para conquistá-lo, Silvio Santos contou com o apoio de artistas e até mesmo de críticos do seu programa. 1976 também ficou marcado por ser o ano dos Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá, e a inauguração do Museu de Carmen Miranda no Rio de Janeiro, e também pela morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, vítima de um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra. Foi também em 76 que morreu o líder comunista chinês, o ditador Mao Tse-tung. Pouco tempo depois, Deng Xiaoping assumiu o poder na China. Neste ano, a Monarch lançava a linha 5 estrelas, que se repetiria no ano seguinte, onde os principais modelos eram a barra circular e a monareta. Ambas fizeram enorme sucesso no período. Lançado em 1976 pela empresa japonesa JVC, o videocassete se tornou um marco na história do entretenimento doméstico, moldando a maneira como as pessoas consomem conteúdo, comportamento esse que reverbera até os dias de hoje. Vamos agora aos destaques da indústria automobilística nacional no ano de 1976. Um dos principais acontecimentos foi o lançamento do Fiat 147, veículo que marcou o início das vendas da marca no Brasil em 1976. Outro lançamento de 1976 foi o Alfa Romeo 2300B, que ganhou o painel totalmente novo. Depois do sucesso do lançamento da versão TS, o Passat ganhou em 1976 a terceira porta. O Dodginho mudou de nome em 1976. O Polara representou uma evolução do Dodge 1800, mais potência e melhoria geral do veículo. O Avalon TF era uma réplica fiel do MG TF inglês. Com chassi próprio, ele tinha motor, câmbio e suspensão do Chevrolet Chevette. O Gurgel X12 TR surgiu como um utilitário apropriado aos locais sem estradas e às regiões mais frias. No 22º aniversário de Telerio Times Square, você pode comprar televisores Philco preto e branco por preços nunca vistos no mercado. Philco é só em Telerio Times Square. 22 anos junto de você. – 24 de março. A presidente da Argentina, Isabel Perón, é deposta do cargo. 5 dias depois, o general Jorge Rafael Videla assume o poder. 2 de abril, é aprovada a Constituição da República Portuguesa de 1976. 4 de junho, um incêndio atinge o núcleo de jornalismo da TV Globo, situado no Jardim Botânico, fazendo a emissora perder grande parte de suas fitas e filmes. O incêndio foi provocado por um curto-circuito no ar-condicionado. Cerca de 80% dos números musicais do Fantástico foram perdidos para chamas. 35 capítulos da novela O Espigão, vários capítulos dos Irmãos Coragem e Vila Sésamo foram destruídos. Muita coisa que sequer tinha ido ao ar foi destruída para todo sempre. 25 de julho, termina o programa Silvio Santos na Rede Globo. Silvio Santos vem aí. E logo no início de agosto, estreia o programa Silvio Santos na Rede Tupi e na TVS, Rio de Janeiro. 30 de julho, o Cruzeiro se torna campeão da Copa Libertadores da América de 1976. Cruzeiro 3, River Plate 2, o River quer brigar, mas o Cruzeiro ganha no futebol, Carlos César Pinguim. 2 de novembro, Jimmy Carter, do Partido Democrata, é eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando o então presidente republicano, Gerald Ford. 6 de dezembro, morre aos 57 anos de idade, o ex-presidente do Brasil, João Goulart. Goulart governou o Brasil entre os anos de 1961 e 1964, quando foi deposto no contragolpe militar, que salvou o Brasil do comunismo. 16 de dezembro, em uma operação do Exército Brasileiro na Lapa, São Paulo, 3 dirigentes do Partido Comunista do Brasil são mortos.
Na ocasião, o PCdoB atuava clandestinamente, em função da proibição da existência do partido. Segundo o inquérito interno do partido, a operação foi possível porque Manuel Teles havia atraído os companheiros, informando o dia e o local da reunião do comitê. Empresas fundadas em 1976. Apple, na Califórnia, Estados Unidos. OAS, na Bahia. Em 2021, a empresa mudou o nome para Meta. Intelbras, em Santa Catarina. Telerge, no Rio de Janeiro. No cinema em 76. Rede de Intrigas. Rocky, um lutador. O Fora da Lei. Dona Flor e seus 2 maridos. Taxi Driver. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. People do anything in front of a taxi driver. I mean anything. Algumas séries lançadas em 76. Algumas estreias na TV brasileira. Na animação em 76. O rabugento cão detetive em A Grande Fuga. Dinamite ou Bionicão. Tá falando de mim, amigão? Mr. Chow, o Senhor Tubarão. Onde vens, ó pequena Lulu? És toda a minha felicidade. Encantas adultos, crianças também, com a tua maneira de ser. A Mônica, um coelhinho novinho e bem limpinho, ela vai gostar. Feliz Natal, Feliz Natal pra todos. Na música em 76. Lava roupa todo dia, que agonia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudado. Eu sou nuvem passageira. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Pavão misterioso. Eu nasci há 10.000 anos atrás. 1977. O Campeonato Brasileiro de 1977, originalmente denominado Copa Brasil pela CBD, foi a 22ª edição do Campeonato Brasileiro e foi vencida pelo São Paulo, que conquistou seu primeiro título nacional. O ano de 77 também foi marcante em outros aspectos para o Brasil, que tinha o Cruzeiro como moeda. O divórcio foi regulamentado após o presidente Geisel sancionar a lei no dia 26 de dezembro. No dia 18 de fevereiro,
acontecia o primeiro voo de teste do ônibus espacial Enterprise, acoplado a um Boeing 747, sendo visto pela equipe da Enterprise, nave espacial do seriado Star Trek. Esta é a Super Luxo. Tem 3 programas de lavagem, um para cada tipo de roupa. Seletor de temperatura, nível de água em 3 posições. Agora, para lavar sua roupa tão bem como Brastemp, é só na minha lavandaria, que fica ali na Liberdade. Desculpem, mas este é um comercial da Brastemp. Brastemp, quem é líder sabe o que faz. Na literatura, Jorge Amado lançou a obra Tieta do Agreste, uma das obras mais vendidas. A nota triste ficou por conta da morte da escritora e jornalista Clarice Lispector. Cultuada até os nossos dias, Lispector nasceu na Ucrânia e se naturalizou brasileira com a sua vinda ao país. Outro destaque negativo foi a morte de Charlie Chaplin. Aos 88 anos, o ator, diretor, produtor, humorista e outras aplicações, destaque e principal nome no cinema mudo, morreu enquanto dormia, em consequência de um derrame cerebral, mas já estava bastante debilitado. 77 também marcou a morte do Elvis Presley. O rei do rock morreu em 16 de agosto, devido a um colapso fulminante associado à disfunção cardíaca. A comoção mundial foi de enormes proporções. Um dos maiores artistas da história da música, tem grande quantidade de hits nas paradas musicais, como um dos líderes em vendas de discos, com mais de 1 bilhão de álbuns em todo o mundo. Em novembro de 1977, na linha 78, a grande novidade era a chegada do Corcel 2. Agora maior e com uma carroceria totalmente nova, ele já enfrentava dura concorrência de novos modelos no mercado nacional, como o Volkswagen Passat, o primeiro Volks refrigerado a água e o Chevrolet Chevette. Após alguns facelifts nos anos 70, a variante passou à nova geração em 77, denominada Variante 2. O Toyota Bandeirante foi o modelo que mais cresceu em 77, com 85% de crescimento frente ao ano de 76, seguido do também novato Puma GTE, ou Puminha, com crescimento de 52%. Logo em seguida vinha o Volkswagen Passat, que completou o pódio triplo da Volkswagen, ao lado de Fusca e Brasília, que teve o crescimento de 49%. Em 77, os primeiros computadores da série Apple II são postos à venda. Em 20 de janeiro, Jimmy Carter toma posse como presidente dos Estados Unidos. 24 de abril, Ayrton Senna, aos 17 anos de idade, se torna campeão sul-americano de kart. 21 de maio, morre aos 63 anos de idade, Carlos Lacerda, jornalista e político brasileiro. 6 de junho, estreia a novela Éramos 6, na Rede Tupi. Éramos 6. Um oferecimento do novo Omo que dá o branco total radiante. 13 de julho. Um apagão em Nova York causa ondas de saques, incêndios e assaltos à mão armada, especialmente nos bairros pobres. Mais de 4.000 pessoas são presas. 11 de setembro, o Atari 2600 era lançado nos Estados Unidos. Em outubro de 77, Pelé joga seu último jogo de futebol profissional, pelo New York Cosmos. O jogo foi contra o Santos, e o Cosmos venceu por 2-1, com um gol de Pelé, marcado de falta. Ele 11 de outubro, é criado o Estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, com a sanção do presidente Ernesto Geisel.
Empresas fundadas em 1977. A MAGE, no Mato Grosso. O Boticário, no Paraná. Grupo Amigão, no Paraná. Frimeza, no Paraná. Samarco, em Minas Gerais. A empresa farmacêutica CIMED, em São Paulo. No cinema em 77. Noivo neurótico, noiva nervosa. Contatos imediatos do terceiro grau. A Cruz de Ferro. Os embalos de sábado à noite. Star Wars, uma nova esperança. Séries lançadas em 77. Algumas estreias na TV brasileira. Na animação em 77. Sua bengala, açúcar e biruta, chamada por ele, Urso aqui. Parece ter que são marcianos atacando o centro espacial, meu. Marcianos. Cocota e motoca em Os Assaltantes. Fazer uma reportagem do Rally dos Adolescentes. Ei, é o Trapalhão. Esta é uma viagem de humor e música. O astro principal é o Trapalhão. A polícia desmontada. Mas como eles conseguiram subir? Talvez daquele jeito, xerife. Mais rápido do que uma locomotiva. Capaz de saltar sobre edifícios com simples molas. Os Fofobos. Treme-treme em Assustando os Assustados. Aqui é o treme-treme, seu fantasma amigo. Quero um quarto. Na música em 77. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Lei de Deus é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Just close my eyes and I'm with you. I just wanna be your everything. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou. Welcome to the Hotel California. Oh, Capricorns, Leos, Sagittarians, Scorpios, Virgos, Aquarius. Esse ano quero paz no meu coração. 1978. 1978 foi o ano de Copa do Mundo e que foi realizada na Argentina. Foi uma Copa do Mundo muito polêmica e os nossos irmãos acabaram sendo campeões. Pergunte a qualquer torcedor do Guarani o que aconteceu em 1978 e a resposta estará na ponta da língua. O primeiro e até hoje único título brasileiro de um clube do interior.
foi o ano do Guarani campeão. Foi também em 78 que o tricampeão Nelson Piquet fazia sua estreia na Fórmula 1, com a equipe Insigne. Em 25 de julho de 78, nasceu o primeiro bebê de proveta, Louise Brown, no Hospital Geral de Oldham, perto de Manchester, Inglaterra. O método criado pelo cientista Robert Gopley Edward lhe rendeu o Nobel de Medicina em 2010. Orlando Silva, conhecido como o cantor das multidões, morreu após sofrer um ataque cardíaco em 78. Sua morte causou comoção nacional e arrastou multidões para as ruas. Carlos Imperial, com seu carisma inconfundível e seu talento nato para criar momentos memoráveis, comandava um show que misturava música, humor e performances inesquecíveis. O programa, que ia ao ar às noites de sábado, transformava as salas de estar em verdadeiros salões de festa, reunindo famílias e amigos em frente à TV para se divertirem juntos. Novembro de 77, mas como linha 78, a grande novidade era a chegada do Corcel 2. Agora maior e com uma carroceria totalmente nova, ele já enfrentava a dura concorrência de novos modelos no mercado nacional, como o Volkswagen Passat e o Chevette. Enquanto isso, na Fiat, o modelo 147 ganhava o título de carro do ano pela revista Auto Sport, e era lançado também a picape Fiat 147, conhecida carinhosamente como saboneteira. Na Chrysler, em 1978, o Polara passou por facelift, com nova frente, faróis retangulares, novas lanternas traseiras e o brasão da marca na grade frontal. Em 8 de julho de 78, um incêndio destrói o acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, causando uma perda irreparável ao patrimônio museológico. 14 de agosto, estreia o Globo Esporte na Rede Globo. Globo Esporte. 14 de outubro, é aberto o canal de desvio do Rio Paraná para permitir o arranque das obras da usina hidroelétrica de Itaipu. 13 de outubro, o Congresso Nacional do Brasil outorga a Emenda Constitucional número 11, que extingue o Ato Institucional número 5. O AI-5 foi revogado no último dia do ano pelo presidente Ernesto Geisel. 16 de outubro de 78. O general João Batista Figueiredo é eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. João Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Empresas fundadas em 1978. Amil, no Rio de Janeiro. Grupo Avenida, em Mato Grosso. Rei do Mate, em São Paulo. No cinema em 78, O Franco Atirador. A Noite do Terror. Uma Grande Aventura. Clube dos Cafajestes. Os Meninos do Brasil. Superman, o filme. Séries lançadas em 78. Dallas. Arnold. Táxi. Mork e Mindy. Algumas estreias na TV brasileira. Personagens e desenhos animados lançados em 78. Puxa vida. Gru, o perna fina. Bicudo, o lobisomem. Eu salvei você, Gordinho, viu? Eu não disse. Eu não... By the laws of nature, and the animals of the jungle became my friends. I am Jenna of the Jungle.
fun, thrills, and adventure with the most amazing superheroes of all, the Super 7. A Mulher-Aranha. Na música, em 78. Por isso essa força estranha no ar. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. We are the champions, my friend. 1979. O Brasil de 79 estava em meio ao regime militar, que já durava mais de uma década. Foi também um ano marcado pela crise econômica, com inflação em alta e crescente insatisfação popular. Em 79, o Brasil registrou inflação de 77,21%, a mais alta desde o início do regime militar, porém muito baixa quando comparamos a médias dos anos 80. O então presidente João Batista Figueiredo e sua equipe econômica buscavam soluções para o problema, que cada vez mais afetava o poder de compra da população e gerava instabilidade na economia. O ano também foi marcado por uma mudança política, que era a promulgação da Lei da Anistia, que permitiu o retorno de exilados políticos e a retomada de suas atividades políticas. A crise do petróleo continuava a pressionar a economia brasileira, embora o Proálcool, lançado em 75, tivesse começado a ganhar tração. Os efeitos da dependência do petróleo importado ainda eram fortemente sentidos. Nesse contexto, o Brasil continuou a investir em fontes alternativas de energia, com a construção de usinas hidrelétricas. E um dos times que mais se destacou nessa época foi o Internacional de Porto Alegre, que nesse ano conquistou seu terceiro título de campeão brasileiro. O sucesso está mais perto de quem usa Starubi. Jeans Starubi, para quem pode. 79 trouxe várias mudanças para o Oriente Médio. O começo dessa revolução foi popular e genuinamente boa, se baseando em ideias de liberdade e democracia, mas acabou subvertendo os fundamentalistas islâmicos, que deu lugar à República Islâmica do Irã, que é conhecida hoje. Nesse mesmo ano, a Grã-Bretanha estava enfrentando mudanças profundas. No período pós-guerra, o desemprego estava mais alto do que nunca. O governo de James Callaghan enfrentava sérias greves sindicais. Ele foi substituído por Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, responsável por medidas como livre comércio, interferência mínima do governo, individualismo e corte dos impostos. Para as leis ambientais serviram para movimentos conservadores e neoliberais em todo o mundo. Nessa época, as empresas japonesas governavam o mundo da tecnologia de jogos e eletrodomésticos. E um produto mudou o mundo, como nós conhecemos, era o Sony Walkman. O lançamento aconteceu no dia 1º de julho de 79. Ele marcou o começo de uma era que nunca tinha sido vista antes. Em 1979, surgia a versão 4 portas do Chevette, do mesmo tamanho da versão de 2 portas, mas não teve sucesso. No entanto, o modelo continuou a ser produzido, mas apenas para exportação. Ainda nesse ano, a Chevrolet lançava o jeans, uma nova versão do Chevette, cujo tecido interno imitava o jeans, que era a febre dos jovens na época. Em janeiro de 1979, a Volkswagen alemã comprou 67% das ações da Chrysler brasileira. Em novembro de 1980, assumiu completamente o controle da marca. Esse era o fim da Chrysler. Lançado em 79, o Fiat 147 álcool foi o pioneiro por ser o primeiro carro a usar álcool no motor. O modelo esteve em teste durante 3 anos antes de ser lançado. Um dos modelos que mais aumentaram suas vendas nesse ano de 79 foi a picape Chevrolet C10, que teve aumento de 44% de suas vendas, puxando a lista dos modelos que mais cresceram frente ao ano de 78. Em seguida vinha sua rival, a Ford F100,
com aumento de 33% nas vendas, seguido da Ford Belina, com aumento de 21%, e do Fiat 147, que teve aumento de 18%. Entre o final de janeiro e início de fevereiro de 79, enchentes de grandes proporções arrasaram o Vale do Rio Doce. Diversos municípios do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo foram afetados. Centenas morreram e milhares ficaram desabrigados. 5 de março, era inaugurado o metrô do Rio de Janeiro. 15 de março de 79, João Figueiredo toma posse, tornando-se o 30º presidente do Brasil. Neste ano, a Namco lançava o jogo Galaxion. Também foi lançado em 79 o jogo do Superman para o Atari 2600. Empresas fundadas em 1979. Citilar, em Mato Grosso. Drogaria Venâncio, no Rio de Janeiro. ESPN, nos Estados Unidos. Fogo de Chão, no Rio Grande do Sul. No cinema em 1979, Apocalipse Now. Alien, o 8º passageiro. Mad Max. Séries lançadas em 79. Casal 20. Os Gatões. O Poderoso Benson. Algumas estreias na TV brasileira. Na animação em 79. Shmoo, a foca fofa. É o Buque a Jato. Cosmo. Molhito. Ninguém mato. Fantasmino em A Múmia Maluca. É ele mesmo, Sr. Fofo. Oh, não. O Homem Elástico. Ele vira mola. Ele se estica. Ele voa. Super Globetrotters. Coisa, uma distribuição vanguarda. Na música em 79. Lá no Mataborrão do céu. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Have you heard about the new dance craze? In other places. Ter uma casinha branca de varanda. 1980. O país estava lidando com os efeitos da crise do petróleo de 79, que impactou severamente as economias globais. A inflação era um problema persistente, e o governo adotava medidas para tentar estabilizar a economia e promover o crescimento. Para muitos brasileiros, 1980 foi um ano de incertezas econômicas. As dificuldades de manter o poder de compra e a alta dos preços afetavam o dia a dia das famílias,
que precisavam lidar com a inflação galopante. A programação televisiva oferecia uma variedade de entretenimento que unia as famílias em torno da TV. Falando agora sobre a política internacional, o mundo em 1980 estava imerso na Guerra Fria, com tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética influenciando a política global. A eleição de Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos marcou uma mudança significativa na política americana, com a postura mais agressiva em relação à União Soviética. No cenário cultural global, 1980 foi um ano de grandes perdas e conquistas. A morte do John Lennon, ex-Beatle, em dezembro de 1980, chocou o mundo e marcou uma das maiores tragédias da música. Lennon, um ícone da paz e da música, foi assassinado em Nova York, deixando um legado duradouro. Em 80, o mundo da tecnologia estava em plena transformação. A IBM lançou seu primeiro computador pessoal, o IBM PC, que revolucionou o mercado e deu início à era dos computadores pessoais. Este foi um marco importante que mudou o futuro da tecnologia e da computação. Em julho de 1980, acontecia na União Soviética as Olimpíadas de Moscou, onde os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos por motivos políticos, tudo por conta do cenário da Guerra Fria. No dia 20 de janeiro, o desabamento da arquibancada durante uma corrida de touros em Sincelejo, no norte da Colômbia, deixava 400 mortos e mais de 2.000 feridos. E no dia 12 de fevereiro, Tele Santana era anunciado como novo treinador da seleção brasileira de futebol. No dia 17 de fevereiro, um caminhão invadia a estação ferroviária de Barueri, na Grande São Paulo, atropelando diversas pessoas e deixando 9 mortos e 6 feridos. Falando ainda sobre São Paulo, no dia 20 de fevereiro, um temporal de grandes dimensões alagava a cidade paulista e a região do ABC, e 9 pessoas morreram. As enchentes do Vale do Ribeira resultaram em 11 mortes. No dia 26 de fevereiro, a cheia histórica do Rio Tocantins fez desaparecer o município de Marabá, no Pará. O governo federal anunciava a transferência da sede do município, denominado de Novo Marabá. No dia 8 de março, um fato inusitado acontecia no Rio de Janeiro. Denominado Efeito Casimiro, milhares de pessoas se deslocavam para a cidade de Casimiro de Abreu, onde acreditavam que uma nave oriunda de Júpiter pousaria em uma fazenda local, segundo o fazendeiro Edilson Barbosa, autodenominado de como Mensageiro de Júpiter. Dia 30 de março foi um dia especial para os amantes do automobilismo. Nelson Piquet vencia o GP do Oeste dos Estados Unidos, em Long Beach, e Emerson Fittipaldi chegava em terceiro lugar. Era a primeira vitória de Piquet na carreira e o último pódio de Emerson na categoria. E no dia 7 de abril, os Estados Unidos rompiam as relações diplomáticas com o Irã, por conta da crise dos reféns americanos no Irã. Nesse dia também entrava no ar a TV Globo Nacional. Nesse ano, a empresa alemã assinou a sentença de morte da Chrysler do Brasil, empresa que havia comprado, assim como fez nascer o Volkswagen Gol, o primeiro Volkswagen do mundo com motor refrigerado a ar na dianteira. Lançado em 1980, na fábrica de Taubaté, em São Paulo, o Gol marcou gerações inteiras com mais de 8 milhões de unidades produzidas e se tornou o carro mais vendido e exportado da história do mercado nacional. E agora vamos dar uma conferida nos carros mais vendidos no ano de 1980. Em quinto, o Chevrolet Chevette, com 86.503 unidades. Em quarto, a Volkswagen Brasília, com 96.099 unidades. Em terceiro, o Volkswagen Passat, com 99.571. Em segundo, o Fiat 147, com 121.986 unidades. E em primeiro, ainda o imbatível Volkswagen Fusca, com 167.110 unidades. E esse foi o último ano de liderança do Fusca no segmento dos carros mais vendidos brasileiros. Em 27 de janeiro de 80, Frank Sinatra fazendo show para mais de 100 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Aplaudido em pé por 130 mil pessoas, o maior público para quem já se apresentou em toda a sua vida, Frank Sinatra satisfez uma expectativa de 25 anos. 10 de fevereiro é fundado o Partido dos Trabalhadores. 31 de março,
Tem início a greve dos metalúrgicos no ABC Paulista. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. 12 de abril, uma tragédia com voo Transbrasil 303 no Morro da Virgínia, em Florianópolis, deixou 54 mortos. 19 de abril, Luiz Inácio Lula da Silva, seu advogado e mais 9 sindicalistas são presos com base na Lei de Segurança Nacional. 11 de maio, chega ao fim a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista. 20 de maio, Lula e mais 9 sindicalistas são soltos. 1º de junho de 1980, o Flamengo vence o Atlético Mineiro e conquista o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro de Futebol. Alegria imensa, junto com a Deus, explodindo com a galera do Flamengo. Vamos festejar. 9 de julho, morre aos 66 anos de idade, Vinícius de Moraes, poeta, cantor e compositor brasileiro. 18 de julho, chega ao fim as transmissões da primeira TV do Brasil e da América Latina. A TV Tupi foi extinta, devido a problemas financeiros e administrativos. Suas concessões foram dadas aos empresários Silvio Santos e Adolfo Bloch. 30 de novembro, morre aos 72 anos de idade, Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola. 21 de dezembro, morre aos 68 anos de idade, Nelson Rodrigues, dramaturgo, escritor e jornalista. Em 1980, a Namco lançava o jogo Pac-Man. A Universal lançava o primeiro jogo de plataforma Space Panic. Confira agora alguns jogos lançados em 1980 para o Atari 2600. Empresa fundada em 1980. Autoridade Portuária de Santos. Em São Paulo. No cinema em 1980. Touro Indomável. O Iluminado. Star Wars. O Império Contra-Ataca. I love you. I know. The Force is with you, Skywalker. Algumas séries lançadas em 80. Algumas estreias na TV brasileira. Na animação em 80. Com seus poderes especiais, eles podem se transformar em monstros poderosos e usar suas habilidades contra todos aqueles que fazem o mal. A família Drácula. Quem é o gato mais trapalhão, mais esperto, mais forte do mundo? Lorde Gato. Riquinho. Os Bárbaros. As Aventuras de Moranguinho. Versão brasileira Audio News Rio.
Wouldn't you know who sweeps her floors in a cake made of strawberry? Na música em 80. We don't need no education. Vem ficar comigo no abandono desse menino do Rio, calor que provoca arrepio. Tanta saudade eu já senti, morena. Lost in love, I don't know much. Was thinking aloud, fell out. Cuidado de galo, povo marcado. Quando por mim você passa, fingindo que não me vê, meu coração quase se despeça.